injustiça pelo que foram 180 minutos, pelo que o jogo ofereceu. O mata-mata permite isso, mas fatos isolados transformaram um confronto que era para ser tranquilo para o São Paulo. O Atlético é um time bastante limitado mesmo. E o São Paulo conseguiu ser eliminado, deixado para trás dentro desse duelo de fatos isolados. Mas aí, pensando no Atlético classificado, ainda tem CRB e CSA, de Série C, né? Verdade. Então, os times que podem também chegar, é bem difícil, mas podem chegar também. Aqui estão vivos, não né? perderam, Estão vivos, os jogos são amanhã. André Kfouri, daqui a pouco Renata Ruel chega para falar da partida do Atlético Paranaense contra o São Paulo. E do lance da expulsão. Mas eu queria a tua opinião. Você achou que era um lance para a expulsão do Rafael? Depois entra o Jandrei. E ele não consegue também defender nenhum pênalti nas cobranças. E ainda perde a última. E ainda perde a uma. E ele vai para pro mesmo lado. Então, é porque assim, né? Mas ele vai pro mesmo lado em todas as cobranças. Mas você achou que era para a expulsão do Rafael? Antes de eu dar a minha resposta, eu relembro que o meu histórico com o Renata Ruel é ruim. Apenas de uma discordância ao longo de todo o período em que trabalhamos juntos aqui. E o retrospecto é 0-1? E, obviamente, ela estava certa e eu errado. Eu até outro dia me lembrei de qual lance eu discordei dela, mas agora eu não... Não foi de uma expulsão de goleiro? Não, foi um lance de cartão vermelho, alguma coisa assim. Foi um lance polêmico, lance ajustado, como se diz na arbitragem. Tá. Eu concordo com a expulsão do goleiro de São Paulo. Eu achei que foi lance para expulsão. Zupa. Eu concordo por um ângulo. Eu acho que essa foi a pegadinha do lance. Velocidade normal do lance, eu falei, não foi nada. Aí começou a passar o replay, eu falei, opa, primeiro ângulo não pegou. Segundo ângulo não pegou. Até que mostra o ângulo de trás. E no ângulo de trás, mostra o Rafael sutilmente encostando, assim, a canela do Rafael sutilmente toca o pé do Kevin Viveiros. Mas ele estava em alta velocidade, então o sutil é capaz perfeitamente de desequilibrá-lo. Um ângulo mostrou o toque, e mostrou claramente o toque. Então, por causa desse ângulo... mas olhamos dois ângulos primeiro, achando que, que lá na redação. Como o Viveiros só cai bem depois, né? Fica uma impressão que talvez... E ele voa. Houve um toque sutil e para mim... Ele vem... Mas ele quer depois... Mas é o cata-cavaco legítimo, né? Exatamente. Mas essa câmera eu não vi. Gostaria de ver. Você viu. Aqui. Gostaria de ver essa câmera. Eu tenho uma tela com os números dessa partida e eu já chamo a Renato Ruel. Deixa eu colocar aí para os fãs de esportes, para eles analisarem também Atlético Paranaense e São Paulo. Vamos lá, posse de bola, 69-31, finalizações 17-4, isso tudo pro Atlético, tá? A posse naturalíssima, né? Sim, depois de uma expulsão. Fala, André. Então, é isso mesmo. Finalizações no alvo, 3-2, grandes chances, 3-1 e ações na área rival, 23-7. Bom, um Atlético Paranaense com números bem melhores do que o São Paulo desde o comecinho do primeiro tempo com um jogador. O São Paulo teve dificuldade para se encontrar com 10. O jogo virou um jogo de ataque contra a defesa praticamente no 10 contra 11. Mesmo que o Furacão não tenha tido um volume de chances claras, aquela atuação espetacular, aquele abafa, mas foi um Furacão que se viu obrigado a mandar no jogo porque perdia o confronto, porque tinha um homem a mais e do meio para frente do segundo tempo conseguiu o seu gol que levou para os pênaltis, e aí ele bateu bem melhor e se classificou. Pois é. Renata Ruel, chega aqui ao Sport Center, então vamos ver com a Renata sobre as polêmicas da rodada da Copa do Brasil, desses jogos da Copa do Brasil. Fala, Rê, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Má, Felipe, Zupan, fã de esporte. Algumas polêmicas, acho que principais, no jogo do Atlético e São Paulo mesmo, né, Má? Eu acho que o lance principal é uma expulsão que ocorre ali, o lance com 3 minutos de jogo. Você já tem um cartão amarelo com 1 minuto de jogo. Então, primeiro cartão amarelo com 1 minuto de jogo. Como você estava mostrando as telas aí com os números, eu vou começar até falando dos números. Foram 39 faltas no jogo, 6 cartões amarelos e 1 vermelho. Quando você fala de 39 faltas, é muito difícil você falar que o jogo rolou. Não teve jogo. Essa é a grande questão, Felipe. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que falar. A gente tinha medo até disso do Daronco no Palmeiras, né? Todo mundo, o Daronco vai apitar Palmeiras e Corinthians e não vai ter jogo. Eu acho que aonde não teve jogo até agora
foi justamente no Atlético e São Paulo, com 39 faltas, e o jogo parando demais, e o jogo não fluía em momento algum. Você tinha questão de falta de critérios, muitas vezes num cartão, é um braço no corpo que ele dá cartão, é um braço no rosto que ele não dá cartão. Então, faltou critério. Eu acho que ele acabou irritando os dois times. E quando você irrita os dois times saem ali irritados com a arbitragem, é porque realmente você teve problema. Ninguém quer um jogo que fica parando o tempo inteiro. Então, eu acho que, numa análise geral da arbitragem, faltou controle de jogo, faltou critério, faltou deixar o jogo fluir. E isso, querendo ou não, interfere no espetáculo. Ô, Rê, e sobre o Rafael, sobre a expulsão do Rafael, ele foi bem expulso? Eu acho que vocês citaram num ponto que é importante. Quando a gente vê, até quando eu falei na redação, quando você fala da expulsão do Rafael, você olha imagens que você fala assim, eu não consigo ver toque. E aí tem uma imagem numa câmera que é por trás que você tem a sensação do toque. Eu falo que eu ainda não tenho a convicção total, mas eu tenho a sensação do toque. E se tem o toque, acho que foi o Zupac que falou, você está na alta velocidade, o jogador atacante, ele toma a frente dos dois zagueiros do São Paulo, né? Que eu acho que os zagueiros diminuem ali a velocidade achando que o Rafael ia chegar antes. O atacante passa no meio dos dois, toma a frente dos dois defensores. Se tem o toque, sofre a falta do Rafael, e aí, onde a gente analisa se era vermelho ou não? Justamente na hora do contato com o Rafael. E aí, se você pega esse contato com o Rafael, se ele não sofre o contato, ele tinha o domínio da bola, ele tinha distância curta, ele tinha direção do gol, e os dois defensores do São Paulo já estavam atrás. Se ele passa pelo Rafael, por mais que estava fora da área, ele tinha o gol livre que ele podia chutar dali. E aí isso caracteriza o cartão vermelho por impedir uma oportunidade clara de gol. Uma dúvida só, mais teórica. Assim, se fosse um lance de pênalti, seria amarelo por ser pênalti? Aquela coisa da punição. A dupla punição. Exato. No caso de pênalti, seria amarelo. Fê, eu vou aproveitar isso para explicar essa dupla punição, porque eu vi muito nas redes sociais as pessoas falando assim, mas não pode ser expulso, porque é dupla punição, só que era lance de conduta violenta. Depende da falta. E aí não realmente aí é outra questão. Sim, e conduta violenta, não importa se você vai dar pênalti ou não, e é vermelho. Conduta violenta é quíntupla punição. Se e eu tô vendo muita gente confundindo isso de dupla punição que você não pode expulsar em lance de pênalti. Então, explicando aqui rapidinho até essa questão, o que acontece? Se você impede uma oportunidade clara de gol fora da área, não importa se é na disputa de bola ou sem a disputa de bola. Uma falta normal de jogo, tá? Uma falta imprudente. Porque primeiro a gente analisa a natureza da falta e depois a questão tática. Então, a gente está falando de oportunidade clara de gol. Uma falta normal de jogo, fora da área. Se tem contato, se é na disputa da bola ou se é sem a disputa, é vermelho. Dentro da área, muda. Por quê? Porque você está dando um pênalti, mas o que muda dentro da área? Se você impedir uma oportunidade clara de gol com uma falta normal dentro da área, o que acontece? Se você tem disputa de bola nessa oportunidade clara de gol, cai para cartão amarelo. Se você não tem a disputa de bola dentro da área e impede uma oportunidade clara de gol, agarrando, eu não estou falando de conduta violenta, que aí é vermelha, mas agarrando, sem querer disputar a bola, empurrando o adversário, sem a bola estar em disputa, mesmo marcando pênalti, se não tem disputa de bola dentro da área, impedir oportunidade clara de gol, é cartão vermelho. Tá bom. Então é isso. É para cartão vermelho, vocês continuam concordando. Impressionante o André. 1-0. Só uma discordância. Uma. E já faz história. O quê? Foi do Luciano, alguma coisa do Luciano que você discordou comigo. Renato, você entrou aqui em que ano? Em 2019. Já são 6 anos. Mas aí, imediatamente, depois que a Renata entrou no ar, dando a opinião dela, eu retirei o que eu tinha falado. É isso. Ô, Rê, mais alguma polêmica, não? Eu acredito que você até tem, na hora que a gente olha ali, um Red Bull Bragantino contra o Botafogo, que não interfere no resultado, mas a primeira expulsão do jogador
do Bragantino, é uma expulsão que para mim não é justa por segundo amarelo. E aí você tem um segundo amarelo que é uma disputa ali de bola normal, ele pode até considerar faltosa, mas não impede um ataque promissor e não é uma ação temerária para cartão amarelo. Então, eu acredito que a primeira expulsão do Bragantino contra o Botafogo foi uma expulsão equivocada da arbitragem, que o VAR não pode intervir. Sim, porque era do E aí, nesse lance, é a decisão do campo. E até voltando para o lance do Rafael, por mais que a gente possa ter dúvidas na imagem, é um lance que o VAR tem que revisar. Então, eu acho até importante a CBF disponibilizar a imagem que fica ali clara para todo mundo que teve o toque. Certo. Então, em breve, provavelmente, vamos ver, porque é o que a CBF tem feito, né? Em relação a uma polêmica de arbitragem, não compete a Renata, mas a turma do Linha de Passe vai falar bastante sobre polêmicas de arbitragem dos jogos das 9h30. Pode deixar que elas vão chegar, elas vão chegar. Elas vão chegar. Ô, Rê, um beijo, viu? Muito obrigada pela sua participação por aqui. Ainda tem bastante... Tem. Bastante Copa do Brasil, vocês vão me ver aqui. Nunca comemorem antes da hora, né? Porque os erros chegarão. Beijo, Rê. Beijo. Vamos ouvir o técnico do São Paulo, Hernan Crespo. Mas queria ouvir de você a sua opinião, o quanto você acha que a arbitragem do jogo de hoje condicionou a queda do São Paulo na Copa do Brasil. Não quero falar da arbitragem, que sinceramente não posso falar se foi falta ou não foi falta. Aconteceu e ponto. Sim, que posso falar que é fácil de analisar, é que com esse cartão vermelho todo mudou. Tudo aquilo que a gente podia pensar, que podia fazer, condicionou o jogo. Depois está vocês com a televisão, se você pode ver. Eu falo com o Rafael, ele fala que não tocou ninguém. Mas já não é importante. Aqui estamos para tentar analisar o jogo. O jogo não tem análise. A gente não conseguiu jogar. Hernan, boa noite. E claro que condicionando, você tem que partir para alguma improvisação, pensar em algo diferente. E aí eu te pergunto sobre as suas mudanças. As duas primeiras, claramente, porque o jogo estava quente e já tinha amarelo, dois jogadores importantes, você certamente preferiu fazer a troca. E depois você tira o Ferreira para colocar o Pablo Maia. Queria entender um pouco melhor o que você pensava. Estávamos sofrendo um pouco, eles estavam chegando por as bandas e tinham gente de maneira central, estava passando porque quedava muito aberto com Alisson e com Marcos Antônio. Então era muito grande o campo para cobrir. Então falamos, por que não Pablo Maia? E se você vai ver, não aconteceu nada. É um tiro da fora, não sei se tocou em alguém, mas ele sim, com entusiasmo do público, com todo, eles tiveram posse de bola, mas normal. Mas realmente eu não vi grandes paradas do Jandrei. Então, acho que depois é assim, o jogo foi assim, jogo dinâmico, acontecem coisas que a gente não pode controlar. Acho que a ideia foi tentar de cobrir o espaço. E, infelizmente, chegaram ao gol. Crespo, o São Paulo vinha de 5 partidas sem perder, não acontecia há alguns anos, e quando tem essa sequência tem uma certa euforia do torcedor pelo momento, pelos resultados, pelo desempenho também, e quando tem uma eliminação, obviamente tem uma queda de expectativa, né? Qual é o estágio real desse São Paulo hoje? Como é que está esse time que você está reconstruindo durante o campeonato? Você falou corretamente. A primeira coisa que temos que fazer, mas eu não... A gente, os atletas, diretoria, pé no chão. Nós somos horríveis
agora não éramos fenômenos antes. O que temos que fazer, que a gente já sabe perfeitamente o que tem que fazer. Não gosta, infelizmente, fica eliminado na competição importante, mas eu sou muito mais preocupado da lesão de Arboleda que da eliminação, porque realmente, infelizmente, ninguém gosta de ficar eliminado, mas acho que a forma quando você vê um time que luta, que vai batalhar toda a bola, que sabe que está em dificuldade, num campo difícil, com um adversário difícil, 10 contra 11, todo o tempo, conseguiu um gol da fora área, mas eles não criaram essas situações, mas aconteceu, estamos fora, mas temos que levantar a cabeça e ir para frente. Crespo, boa noite. Gabriel Salaf, jogada 10. Semana passada você falou numa sensação de que o São Paulo poderia ter tido uma vantagem maior lá no Morumbi. Queria saber se isso também passa por essa eliminação e o que fica de lição para o confronto eliminatório da Libertadores. Não, acho que sim. Foi muito mais normal o jogo no Morumbi. A gente merecia outra diferença, mas eles têm jogadores com muita qualidade. Não sei quanto pagou o Atlético Paranaense. Era o goleador do Atlético Medellín. É um jogador diferenciado. A gente talvez pagou, mas acho que pagou um pouco demais nesta eliminação, porque o vermelho mudou absolutamente todo. Eu acho que 11 contra 11 a situação seguramente podia ser diferente, mas não se sabe. Esto es não desejo entrar em um terreno hipotético, porque aconteceu, ponto. Boa noite, Hernan. Lincoln Oliveira, do Esporte Clube Resenha. O São Paulo começa as cobranças de pênaltis com o Sabino, um zagueiro, e fecha com o Jandrei, goleiro. Queria que você explicasse um pouco das suas escolhas para as cobranças de pênalti. Como vou explicar isso? É uma sensação, na situação. Temos pouco tempo. Em pouco tempo tínhamos muitas coisas que arrumar. Se podemos e devemos trabalhar no tema dos pênaltis, mas é uma situação muito particular. Sim, é muito difícil também de falar depois destes erros. Não, acho que não seja correto. Boa noite, Crespo e Lídio da Rádio Futemais, aqui na frente do seu lado. Aqui. Você acha que mesmo com a expulsão, agora pensando depois do jogo, você faria algo diferente? Porque depois da expulsão, o São Paulo sofreu muito, né? A gente sabe que é difícil jogar com um jogador a menos, ainda mais no futebol competitivo de hoje. Não tive tempo para analisar. Eu fiz essas escolas são. Talvez se a pergunta me la fez em 2 dias, talvez posso escolher diferente. A realidade é que o resultado é esse. Infelizmente aconteceu, estamos eliminados, mas temos que levantar a cabeça. Depois, se você me fala, podia fazer outra coisa? Talvez sim, mas não sei. Neste momento é muito difícil para mim responder a sua pergunta. Encerramos então a entrevista coletiva. Obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Ouvimos o técnico do São Paulo, Hernan Crespo. Pênaltis. Em 2025, um problema no Brasileiro foram alguns. A gente tem alguns números para apresentar e debater um pouco mais essa eliminação do São Paulo. Por que um desempenho tão ruim? Os 9 pênaltis batidos pelos jogadores do São Paulo na temporada. Olha só, foram 9. 3 acertos, 6 erros. Então vamos lá, Portuguesa, André Silva fez. Aí o Sport, primeira rodada do Brasileiro, Caleri erra, contra o Fortaleza o Ferreirinha erra. Aí o André Silva faz,
e o Luciano faz. Aí o Luciano erra e os 3 de hoje. Ou seja, o André Silva aí é quem está passando de ano, porque bateu 2 e fez 2. André, vamos lá. O São Paulo vinha nesse começo de trabalho do Crespo com bons resultados, ganhou um corpo no Campeonato Brasileiro até para focar nas Copas. E aí cai num jogo condicionado ao primeiro lance, e aí eu não estou falando sobre erro de arbitragem, assim, só porque é inegável que isso altera uma performance de um time e tudo mais. Como trabalhar para que isso, para absorver o baque de uma eliminação, que não é boa, mas que teve esse condicional para você seguir em frente no ritmo que vinha antes? Acima de tudo, entender porque as coisas aconteceram, né? Eu concordo com o Gustavo. Assim, esse confronto, ele é bom para a gente explicar o que a gente está querendo dizer quando a gente comenta aqui, mata-mata, esses jogos, eles estão sujeitos a uma série de coisas que acontecem no futebol e nessas circunstâncias ganham um peso muito maior, podem ser até decisivas. Um gol estranho, não foi exatamente o caso do gol do Atlético Paranaense no Morumbi, mas um gol estranho, o time está perdendo por 2-0, permite que ele olhe para o jogo de volta com uma possibilidade aberta de classificação na sua casa. Primeiros minutos, um jogador é expulso, você tem uma partida inteira para pelo menos marcar um gol, evitar a sua eliminação, consequentemente levar a decisão para os pênaltis, e aí nos pênaltis você é melhor. Então, assim, entender por que o São Paulo foi eliminado, eu acho que é a primeira tarefa, e isso já deve estar bem claro no vestiário do São Paulo. Não foram 2 partidas ruins, foi um problema na desatenção no primeiro jogo e uma segunda partida completamente desequilibrada, entre aspas, sem fazer qualquer crítica à arbitragem, mas obviamente desequilibrada pelo fato do São Paulo ter perdido um jogador no começo do encontro. E aí leva um gol, depois que boa parte do jogo já tinha transcorrido sem que o Atlético mostrasse aquele poder avassalador de quem tem um jogador a mais. Talvez o São Paulo até conseguisse levar a partida para o 0-0, mesmo com um a menos em campo. Não foi o que aconteceu e aí nos pênaltis o São Paulo sucumbiu totalmente. É sim necessário também levar bastante em consideração esse desempenho na disputa de pênaltis, porque isso não é para ser esquecido ou encarado, tudo bem, fomos mal naquela noite. Zerar os pênaltis não vai nunca ser considerado normal. Pois é, o Hernan Crespo ele precisa estar de olho também nisso. Ele precisa treinar de alguma forma os jogadores. Não sei se um psicólogo, eu não sei se eles não treinaram a cobrança de pênalti mesmo, isso podendo acontecer numa Copa do Brasil, mas algo o Hernan Crespo precisa fazer. Em relação a isso e em relação ao restante da temporada também, como não fazer com que o dia de hoje seja levado para os próximos dias. Acho que não será, assim, sinceramente não vejo como essa eliminação ter um impacto e tirar o São Paulo do rumo que o São Paulo está querendo entrar na temporada. Porque não é uma eliminação que diz sobre o jogo do São Paulo, que traz problemas do jogo do São Paulo. É uma eliminação que se explica em detalhes. Se o mata-mata, como o André falou, o mata-mata, ele permite que os detalhes alterem o curso natural das coisas. Eu acho que esse nível de atenção com as cobranças de pênalti, com uma expulsão que muda a sorte do jogo, e isso sim o São Paulo tem que levar para o duelo contra o Atlético Nacional, porque o São Paulo tem condição de ganhar a Libertadores. São Paulo não é o favorito, já falamos aqui, não está entre os 3 mais cotados. Mas o São Paulo é um time forte, com um bom técnico, com história, com torcida, com tradição, no mata-mata de Libertadores. Enfim, então o São Paulo tem condições de... Só que não pode se prejudicar com os detalhes que contaram a história deste duelo. Estamos falando de um gol no final, no jogo em casa, controlado. Uma expulsão no começo, no jogo fora, bem no começo. E 3 pênaltis perdidos em 3 pênaltis batidos. Isso no mata-mata te tira da conversa, mesmo você vivendo um bom momento. Acho que esse é o ensinamento que o São Paulo tem que levar, mais do que uma preocupação com o jogo, né? Porque hoje acho que tem pouco de jogo para a gente tentar justificar a eliminação que foi justa do São Paulo para o Atlético Paranaense.